Bom, vamos lá. O objetivo da gravação é para deixar melhor, né, explicado a questão de dimensionamento da distância de cortina de luz. Então, isso faz parte do anexo 1 da NR12. Vou compartilhar aqui a tela e a gente vai analisar. Então, existe uma norma que trata especificamente de posicionamento de cortina de luz, que é a ISO 13855, ou a BNT-NBR ISO 13855. E dentro dessa norma, ela determina, né, que seja feito um cálculo de distância mínima. Por quê? Se eu colocar uma cortina de luz muito próxima de um risco, né, de uma fonte de perigo, dependendo da distância, o tempo de reação do sistema ele não vai permitir que a cortina seja suficiente para mandar sinal para o sistema e parar o movimento. Então, pode ser que ela esteja muito próxima da fonte de perigo e se uma pessoa avançar com o corpo ou com as mãos, né, ou com o dedo, a distância por ser muito pequena, por estar fora de norma, ela não vai permitir que o equipamento pare no devido momento, né? Ela vai dar o sinal e o equipamento vai demorar um certo tempo e isso pode gerar um acidente. Então, ela não vai ter funcionalidade, tá? Então, a gente vai ver aqui um exemplo, né? Sempre tomando cuidado com isso aqui, pessoal, tá? Eu tenho cortina de luz que é somente, né, para corpo. Então, se for somente para corpo, dificilmente ela vai pegar um avanço de dedo ou avanço de mãos, a não ser que eu movimente as mãos para cima e para baixo, tá? Mas uma cortina de corpo, ela não pode ser utilizada em um local onde eu deva impedir, por exemplo, o acesso de mãos. Ou, né, o acesso mais efetivo ainda, que é um acesso de dedos. Tá? Então, a cortina de corpo ela não serve para essas duas opções. Agora, a de dedos, ela vai detectar mãos e vai detectar corpo, porque ela é mais apurada. Então, a distância entre os feixes é menor. Tá? A distância de corpo inteiro, os feixes são maiores, mais espaçados. Então, essa daqui ela não serve quando eu quero detectar mãos ou dedos. Tá? Ela serve somente para corpo inteiro. Assim como a de mãos, ela vai detectar mãos e corpo inteiro, mas ela não detecta dedo. Tá? Então, a cortina que detecta dedo é a cortina que tem uma resolução melhor. E é a mais cara, evidentemente. Então, essas linhas vermelhas aqui são os feixes. Tá? Então, quanto maior for essa distância, menos segura vai ser a cortina de luz. Tá? Então, se aqui é uma distância muito espaçada, então, por exemplo, uma cortina de luz que é para corpo inteiro, ela vai ter somente o feixe inferior, um feixe no meio e um feixe lá em cima. Tá? Então, ela tem geralmente 3 ou 4 feixes. Tá? Então, se aqui no espaço onde não tem feixe eu quiser colocar a minha mão ou o dedo, ela não vai ler. Tá? E aí eu posso alcançar uma zona de perigo. Agora, essa aqui, por exemplo, que a gente está vendo é uma cortina para mãos. Né? Então, aqui eu não consigo passar a minha mão sem que ela detecte em qualquer desses vãos. Porém, eu consigo passar dedo. Tá? Uma cortina de dedo, ela tem mais feixes aqui. Então, ela é muito menos espaçada. Então, menor esse espaço aqui, porque esse feixe, né, é o raio laser que está passando de uma cortina para outra. Embora a gente não veja isso aqui, tá? A gente não consegue ver isso aqui, porque esse feixe ele é muito rápido. Mas se vocês olharem aqui dentro de uma cortina ligada, vocês vão ver os pontinhos vermelhos. E como que eu determino isso, né? Eu tenho essa equaçãozinha aqui. Esse S é de distância, tá? Significa que é a distância mínima em milímetros, tá? Então é um valor em milímetros. E aí eu tenho que achar esse valor, saber o parâmetro de K, né? O que é o parâmetro de K? A gente vai ver depois. É a velocidade de aproximação do corpo. A gente vai ver depois isso aqui. O T, que é a somatória de tempo de resposta de cada componente, né? Então a cortina de luz, o CLP, o contator, o motor. Então, desde a hora em que a cortina é acionada até chegar no motor, eu tenho lá um tempo, um determinado tempo que demora, tá? E o C, que vai ser em função da distância da cortina, né? Da resolução da cortina. Então, se for uma cortina de mãos, uma cortina que faz, né, leitura de dedos, por exemplo, esse C vai ser zero. Ah, se for uma de mãos, ele já tem um valor. Se for uma de corpo inteiro, então ele vai ter um valor maior ainda. A gente vai ver também isso aí. Então, aqui exemplos, né?
essa aqui é uma cortina, onde está essa achura aqui cheia de pontilhado, né? É o exemplo que a cortina está fazendo a leitura. Então, eu tenho, né, um par de cortinas, uma emitindo e a outra recebendo os feixes aqui, né? E o perigo onde é? O perigo aqui são esses rolos, né? Então, se alguém colocar a mão aqui com o rolo trabalhando, né, ou de cima ou de baixo, ele vai puxar a mão da pessoa e vai prender, tá? Então, aqui, por exemplo, se a pessoa só colocar o dedo, ela já tem risco de prensamento, de perda de membro, tá? Então, essa cortina tem que ser uma cortina que faça a leitura de dedos. Não posso colocar aqui uma cortina de corpo, porque se eu colocar uma cortina de corpo, a pessoa consegue enfiar o braço e pôr as mãos ou o dedo aqui entre os rolos, tá? Então, percebam que eu tenho aqui um valorzinho S, né? Neste exemplo que está na vertical, então, pessoal, vertical, né? Está em pé, vertical. Nesse exemplo que está na diagonal, também eu tenho uma distância S, que é uma distância da cortina em relação aos rolos, né? Os rolos aí. E horizontal, né? Horizontalmente aqui, eu também tenho uma distância S da cortina até os rolos, tá? Então, essa distância ela é determinada aqui de acordo com a norma ISO, né, 13855, e também está lá no anexo 1 da NR2. Aí aqui vem aquela letrinha K, né? Então aquela letrinha K, ela pode ter apenas dois números. Ela pode ter o valor de 1.600 ou o valor de 2.000. Então percebam que aqui, ó, a unidade é milímetros por segundo. Então, ó, milímetros por segundo é a unidade. Então, 1.600 milímetros por segundo, ou 2.000 milímetros por segundo. Então, eu estou trabalhando com milímetros e estou trabalhando com a unidade de tempo segundo, tá? O que é importante a gente vai ver depois. Então, aqui, por exemplo, né, tem informação. Para cortinas que são colocadas verticalmente, ou seja, em pé, eu devo utilizar sempre o valor de 2.000 milímetros. Tá? Se eu for utilizar uma cortina horizontalmente, ou seja, né, da forma deitada, né, horizontalmente, eu devo utilizar o valor de 1.600. Tá? Então, se a cortina estiver deitada, 1.600. Se ela estiver em pé, 2.000. Tá? Então, eu tenho só esses dois valores e eu vou usar um dos dois. E aqui eu tenho os valores para C, né? Aquela letrinha C lá no final. E como funciona? Vai funcionar em função da resolução da cortina. Se eu tiver uma cortina de 14 milímetros de resolução, ou seja, uma cortina que consegue detectar dedos, então aqui, ó, significa que esse símbolo aqui é menor ou igual, ou seja, menor ou igual a 14. Então não vai ter cortina, né, com menos de 14 milímetros, tá? O padrão é 14 milímetros, que ela vai conseguir ler lá até dedo. Então, se eu colocar um dedo lá, ela para o equipamento. Então, se eu estiver utilizando uma de 14 milímetros, por exemplo, aí ela vai ter o adicional de 0, ou seja, eu não acrescento nenhum valor em C. Agora, se for uma cortina que vai ler mãos, aqui, ó, ela não lê dedos, ela lê mãos. Aí ela pode variar de 14 a 20, tá? Então, se a resolução dela, por exemplo, for 17, aí eu vou ter que somar lá mais 80. E eu posso ter também de mãos com 25, tá? Então ela vai estar aqui entre 20 e 30. E aí, se for de 25, eu vou ter que fazer o K vezes T e vou ter que somar lá no resultado mais 130. Agora, se for de corpo inteiro, que geralmente de corpo inteiro é 50 milímetros, tá? Então vai ser maior do que 50 milímetros aqui, então maior do que 40, né? Eu vou somar 850. Então, no mínimo, quando eu estiver utilizando uma cortina para corpo inteiro, a distância da cortina até o ponto de risco vai ser de 850 milímetros, no mínimo, tá? Então, tem um exemplo aqui que a gente tinha feito na sala. Vamos fazer ele aqui na prática. Então, aqui é um exemplo, né? Ó. Eu tenho uma prensa, tá? Então, isso aqui é uma prensa. Esse mecanismo que ele vai descer, né? Essa parte laranja, ela desce e ela prensa lá uma chapa. Então, lá vai descer aqui, porque ela é hidráulica, né? Tem um pistão hidráulico aqui que manda força para ela, ela vai descer e vai prensar algo que esteja aqui, tá? E aí percebam, né, ó, que aqui eu tenho uma cortina escondidinha aqui dentro, nessa parte amarela, e aqui do outro lado eu vou ter outra cortina. A gente não vai conseguir ver porque está de costas. Tá? Aí aqui eu dei um zoom. Então, ó, essa partinha preta aqui é a cortina, e aqui também do outro lado vai ter uma outra cortina que recebe esse sinal. E aí eu quero saber, qual que é a distância, né, ó, essa interrogação de vermelho aqui, qual que é a distância que essa cortina tem que estar em relação a essa prensa? Porque se ela estiver muito perto da prensa, não vai adiantar nada. A pessoa vai colocar a mão ou vai colocar o dedo e ela não vai conseguir parar a tempo. E aí a prensa pode ir lá e, né, fazer lá um prensamento, um esmagamento de membros. Tá? Então preciso saber qual que é essa distância aqui mínima. Preciso saber. Então, em relação a essa parte da laranja aqui, né, a cortina tem que ficar a quanto de distância? No mínimo, quanto? E aí eu garanto que
a cortina foi colocada na posição segura, tá? E aí aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo para vocês entenderem. Não precisa entender elétrica, é só para entender como funciona. E se um dia chegar a documentação, vocês cobrarem. Opa, cadê esse cálculo? Eu preciso desse cálculo. Né? Não é vocês que vão fazer, mas vocês vão cobrar. Então aqui eu tenho, né, toda a relação como funciona. Eu tenho a cortina de luz. Essa cortina de luz, quando ela é acionada, ela vai mandar um sinal para o relé ou o CLP, né? O que é isso, relé ou CLP? O relé ou CLP é um computadorzinho, tá? É um computadorzinho que ele recebe as informações e ele manda essas informações para a parte elétrica, tá? Então, por exemplo, a cortina foi acionada, opa, colocaram o dedo lá na cortina. O relé de segurança, o CLP, ele recebe essa informação, ó, acionou a cortina, manda essa informação para o contator. Contator, corta a energia desse motor. E aí os contatores aqui, eu tenho que trabalhar com dois, né? Tem que trabalhar sempre com dois, a gente chama de redundância, tá? E aí os contatores, eles vão mandar as informações para o motor. Então eles vão parar o motor, tá? Se o motor tiver freio, ele para na hora, tá? Então o valor é de zero. Agora, quando o motor não tem freio, ele demora um certo tempo. Então, neste caso aqui é um motor que ele não tem freio, tá? Ele demora um certo tempo para parar. Então, acionei a cortina, o relé percebeu esse sinal, opa, a cortina está acionada. Ele mandou o contator cortar, os contatores cortarem, né, a energia elétrica do motor, e a energia foi cortada, mas o motor teve ainda um tempinho lá que ele girou, tá? E onde encontra essas informações, pessoal, de tempo? Aí eu coloquei aqui para vocês essa informação aqui, ó. Eu encontro isso aí sempre na folha, né, de dados do fornecedor. Então, eu vou precisar da folha de dados do fabricante do relé ou do CLP, vou precisar da folha de dados do fabricante do contator e vou precisar dessa informação também do fabricante do motor, tá? A gente chama de folha de dados ou datasheet em inglês, tá? O termo também é muito utilizado, datasheet. E aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, mas eu já coloquei os tempos, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a cortina. Então, ó, o primeiro elemento que eu tenho aqui é a cortina. Então a cortina, ela demora um certo tempo para mandar a informação para o relé ou para o CLP, né? Quanto tempo que ela demora? Aí eu preciso olhar lá na folha dela, tá? E aí eu vou lá na folha da cortina aqui, ó. Folha de dados dela ou, né, datasheet. Então aqui está a cortina, tá? E aí eu vou descendo aqui, ó, eu vou procurar essa informação, tá? Então, ó, technical data, né, ou seja, dados técnicos, e aí eu venho procurando aqui, ó, tempo de resposta. Então tá aqui, ó, response time. Então tem aqui, ó, tempo de resposta. Então, como eu estou utilizando, eu coloquei essa informação lá, uma cortina de 14 milímetros, ou seja, uma resolução de 14 milímetros, então percebam que aqui eu posso ter três modelos de cortina, né, ó. Eu posso ter uma de 14 milímetros, que vai ler dedos. Eu posso ter uma de 24, que lê apenas mão, né, e corpo inteiro, obviamente, né, porque o corpo é maior do que a mão. E eu posso ter uma de 34, que lê só corpo inteiro, tá? Então eu tenho três modelos aqui. O modelo que a gente está utilizando é este aqui de 14 milímetros. Então percebam que eu tenho aqui, ó, RT, ó, Response Time, né, ó, de 7 a 17 mili. Então esse M aqui, ó, é de milissegundos. Então ela demora 17 milissegundos. Só que lá, pessoal, lembra que a gente está trabalhando com o valor de 1.600 milímetros por segundo ou 2.000 milímetros por segundo? Então eu não posso trabalhar com milissegundos. Eu preciso transformar esse mili em segundos. É muito simples de fazer isso, né? É só eu fazer isso aqui. Eu pego, se está 17 milissegundos, então é a mesma coisa, né, que eu pegar esse 17 aqui e dividir ele por 1000. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar 0,017 segundos, tá? Então, aqui está diferente, aqui está como? Está 0,017 vezes 1000, tá? Para ficar uma unidade mais bonitinha. Então, isso aqui é milissegundo. Só que como eu estou trabalhando lá com segundos, aí eu pego esse 17, né, que a folha de dados me informou aqui, ó, 17 milissegundos, eu pego esse 17 e transformo ele em segundo. Então, para transformar em segundo, é só dividir por 1000. Então, eu pego 17 e divido por 1000. Mili, né, ó, 1000 segundos é a mesma coisa que 0,017 segundos. Tá? Então, eu sei
que o meu tempo de resposta aqui da cortina de luz é de 0,017 segundos, ou 17 milissegundos. Eu vou fazer a mesma coisa. Neste caso aqui, eu estou usando um relé de segurança. Aí eu vou pegar lá, ó, a folha de dados do relé. Então tá aqui, ó, isso é um relé de segurança, tá? Então, ó, esse aqui é um relézinho de segurança. E aí eu vou procurar lá, ó, a folha de dados dele. Esse aqui acho que tem até em português, se não me engano. Deixa eu ver se tem em português aqui. Ó, esse tem em português. E aí, deixa eu achar aqui em português, que é mais fácil para a gente entender. Ó, então aqui eu vou ter ele em português. Cadê? Aqui. Então eu vou ter aqui ele em português, né? E aí eu venho aqui, ó. Tempo de resposta. Tempo de resposta, ó, menor ou igual a 10 milissegundos. Então, de novo, ó, milissegundos. Eu preciso também transformar isso em segundos. E aí, como que eu faço para transformar milissegundos em segundos? É só eu pegar o 10 e dividir, né, ó, pego o 10 e divido por 1000. Transformei em segundos, tá? Então, 10 milissegundos é a mesma coisa que 0,01 segundos, tá? E aí eu vou para o meu contador, tá? Então, o meu contador também ele tem um tempo de resposta. E aí eu vou pegar a folha de dados dele, ou, né, datasheet. Então, tá aqui, ó, isso é um contador, tá? Então, eu vou vir aqui no meu contador e eu vou procurar, né, essa informação aqui. Aí eu venho aqui na descrição dele e vou procurar aqui tempo de resposta. Deixa eu ver quanto que eu coloquei lá, só para a gente... 33, né? Então, deixa eu procurar aqui esse tempo de resposta aí do meu conta... Aqui, ó. Então, vai estar aqui. Ó. Então, ó, closing delay. Né? Delay é retardo, né? Ó. Então, ó, a demora, né? Quanto tempo que ele demora para fazer o fechamento, o corte? Então, tá aqui em inglês, né? Ó, closing delay. Então, quanto tempo ele demora para fazer isso? Ele demora de 8 até 33. Então, eu pego o valor maior, o tempo maior que ele pode demorar, que é 33 milissegundos, né? E aí, eu faço a mesma coisa. Eu pego esses 33 milissegundos, né, ó, 33, e divido por 1000, tá? Então, quando eu for fazer a minha conta lá, é só eu pegar esses valores aqui e colocar eles aqui de acordo com aquilo que eu vi na tabela, né? Então aqui, ó, por exemplo, estão todos em segundos. E aí eu posso fazer, né, eu posso fazer dessa forma aqui. Eu posso colocar eles em milissegundos, somo, né, ó, então a resposta é 180 milissegundos. Eu posso pegar isso aqui e dividir por 1000. Né? Eu pego isso aqui, divido por 1000. Né? Então eu vou lá e pego 180, né, ó, e divido por 1000. Tá? Então é a mesma coisa que 0,18 segundos. Tá? Ou eu poderia também fazer um por um. Então eu poderia pegar lá, né, ó, meu tempo da cortina, ele olha lá, agora eu esqueci. O tempo da cortina, que ele é de 17 milissegundos, né? Então eu poderia pegar aqui, ó, 17 milissegundos. Poderia pegar isso aqui e dividir por 1000, né? E aí eu teria o tempo em segundos. Poderia fazer dessa forma também, tá? Poderia pegar o tempo, né, do relé, agora que eu não lembro quanto que é também, deixa eu ver aqui do relé. Então, ó, tempo de resposta do relé, 10 milissegundos, né? Então eu poderia pegar aqui, ó, 10 milissegundos, vou dividir isso aqui por 1000, e eu vou ter lá 0,01 segundo, tá? O tempo do contador
que é 33, né? 33 milissegundos, divido por 1000, tenho 0,033 segundos, né? Que foi aquilo que a gente fez há pouco lá, né? Então é só pegar, que está em milissegundos, né? Ó, 17 divido por 1000, transforma em segundos. 10 divido por 1000, transforma em segundos. 33 divido por 1000, transformo em segundos, tá? Eu poderia fazer assim também, tá? E aí, o fabricante da motobomba lá, ele me informou do motor, né? Que o motor demora 120 milissegundos para parar, tá? E aí, ó, tempo do motor. 120 milissegundos, mesma coisa, né? Eu pego 120 e divido por 1000, tá? E é igual a 0,12 segundos, né? Então, ó, 120 e divido por 1000, tá? Então, eu posso fazer assim também. E aí eu somo tudo isso aqui. Por quê? Porque a cortina de luz demora um tempo, né? Ela demora 0,17 milissegundos. O relé, ele demora 0... Quanto que é que demora o relé? 10 milissegundos, né? Então, o relé demora 10 milissegundos. O contator demora 33 milissegundos e o motor demora 120, ou seja, eu tenho vários tempos aqui até o motor parar. Então, eu somo todos esses tempos. Eu preciso somar para eu saber qual é a distância segura, tá? Então, eu pego aqui e somo todos esses tempos. Ó. Então, ó, somatória dos tempos de parada, tá? Então, como que eu faço essa somatória? Eu vou pegar 0,017 mais 0,01 mais 0,033 mais 0,12, tá? Então, tudo isso aqui está em segundos, né? Então, eu pego isso aqui e vou lá e faço a soma, né? 0,17 mais 0,01 mais 0,033 mais 0,12, tá? Então, eu tenho 0,18 segundos, tá? Então, a unidade aqui, ela está em segundos. Ela me deu essa resposta, tá? E aí eu vou lá na minha equaçãozinha, essa equação aqui de cima, eu vou substituir, né? Ó, S é igual a K vezes T mais C, tá? Quanto que vale o meu K? Opa, aí eu vou olhar aqui, ó. Essa cortina, ela tá na vertical, né? Ela tá em pé. Opa, cortina em pé. Aí eu vou lá naquele texto lá que a gente deu no início, né? Ó. Quando eu tenho quando eu tenho cortinas dispostas verticalmente, ou seja, em pé, eu uso o valor de 2.000 milímetros por segundo, que é o nosso caso. A cortina está de pé. Então, eu vou usar aqui, qual o valor para cá? 2.000, tá? Então, ó, 2.000 milímetros por segundo. Então, eu posso até por aqui, 2.000 milímetros por segundo, tá? Vezes o tempo. Então, eu tenho a minha somatória de tempo aqui já, ó, 0,18 segundos. Mais, opa, e aí agora, mais? Eu vou somar algum valor? Não, por quê? Olha a resolução da minha cortina, ó, 14, tá? Então, ó, capacidade da minha cortina, resolução, 14. Aí eu vim olhar aqui, ó, 14 igual ou menor a 14, eu não somo nada, ou seja, o valor de C é zero. Aí eu vou por aqui, ó, zero, não somo nada, tá? Então, ó, igual ou menor, tá? Se fosse maior de 14, aí eu somaria 80. Se fosse entre 14 e 20, tá? Agora, como ela é igual a 14, eu não somo nada, tá? Aí é só fazer essa continha aí, né? Ó, eu vou pegar e vou fazer 2.000 vezes 0,18, tá? Então, 2.000 vezes 0,18 é a mesma coisa que 360. Qual que é a unidade? 360 milímetros, tá? Então, ó, milímetros é a minha unidade. Por quê? Eu multipliquei segundo com segundo, né? Então, eu eliminei aqui o S, sobrou só milímetros, tá? Então, a minha distância de segurança é 360, ou seja, esta cortina, ela deveria estar em relação a essa base aqui da prensa, 360 milímetros, tá? Obviamente, se a gente olhar na foto aqui, não sei se tem, né? Não dá para olhar pela foto e falar. Pode ser que tenha menos, pode ser que tenha mais, né? Não dá para saber, tá? Mas, no mínimo, essa distância ela precisa estar
a 360. Se ela estiver a menos de 360, a prensa ela não vai parar no tempo devido, ela vai demorar um certo tempo. Então, por exemplo, se essa cortina estiver aqui em relação à prensa 200 milímetros, que é menor que 360, se alguém colocar a mão aqui, até o sistema parar, corre o risco da prensa prensar lá a ponta do dedo da pessoa ou a mão inteira. É lógico, vai prensar com menos pressão, mas vai prensar. Tá? Então pode ter um esmagamento, pode ter uma fratura e pode ter até uma decepação, né? Pode se decepar lá o dedo da pessoa, tá? Então, aqui é o exemplo, tá? Então, pessoal, eu posso fazer ele desse jeito aqui, ó, que a gente acabou de ver, tá? Eu divido os valores por 1000, ou eu posso fazer igual a gente fez na sala, né? Eu pego, somo, né? Somo esses tempos aqui em milissegundos, tá? O meu resultado ele vai ser em milissegundos, e aí eu divido o resultado por 1000, e dá no mesmo, tá? Eu divido o resultado por 1000, se eu pegar aqui e somar 17 milissegundos, mais 10 milissegundos, mais 33 milissegundos, mais 120 milissegundos, eu tenho 180 milissegundos. Se eu dividir isso por 1000, eu tenho 0,18, que é a mesma coisa que a gente fez lá, tá? Aqui eu fiz de uma forma mais simplificada, e este exemplo aqui, ela está de uma forma mais abrangente, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Se ficou alguma dúvida, só me avisar em sala que a gente consegue esclarecer isso aí, tá?